Olá, irmãos. Vamos tratar de um tema bastante discutido. Por que Deus deu livre-arbítrio aos homens e anjos? Nós entendemos que Deus deu livre-arbítrio aos homens e anjos para que o amor e a obediência fossem voluntários. Ou seja, para buscar Deus livremente. É que houvesse uma liberdade de escolha, não por medo ou por temor, que Deus não quer isso de nós. Mas o que Deus quer de nós é uma relação pessoal com o Criador. Então, Deus queria ser amado pelos anjos por vontade própria e não por obrigação. É isso que nós entendemos. Mas o livre-arbítrio permitiu que eles escolhessem rebelar contra Deus. E surgiu seguir a Deus é uma escolha, não é uma obrigação. Quando nós decidimos seguir a Deus, é uma escolha nossa, não é uma obrigação. Deus não obriga ninguém a nada. E quando eles se rebelaram contra Deus, os anjos, aí surgiu o mal. O mal ele surge porque Deus deu livre-arbítrio. Deus não criou o mal. O mal ele acontece, ele veio em função de uma desobediência, dos anjos. Mas Deus deu livre-arbítrio também ao homem para escolher entre a bondade de Deus e os desejos carnais. O homem é responsável pelas suas ações, pelas suas decisões. O homem ele escolhe livremente onde ele quer passar a eternidade. Então, o livre-arbítrio nos traz essa condição, onde é que nós queremos, onde nós decidimos passar a eternidade. Porque nós sabemos se nós temos uma vida pautada na obediência da palavra de Deus, uma vida em comunhão com Deus, na certeza que nós fomos justificados pela fé em Jesus, nós decidimos passar a eternidade com Cristo. Mas se nós levarmos uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, uma vida sem comunhão com Deus, a decisão é que a pessoa quer passar a eternidade sem Deus. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é que nós somos parecidos com Deus, porque Ele é Espírito, mas Ele na realidade, Ele nos comunicou atributos, bondade, amor, atributos comunicáveis de Deus. Tem atributos que Ele não comunicou, porque só Ele tem. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é eterno, Ele é imutável. Mas Deus é maior de tudo que Ele criou. Porque Ele é atemporal, Ele está fora do tempo, Ele está fora daquilo que Ele criou. Mas Ele está no controle de todas as coisas. E Ele não interfere a todo momento. Mas Ele sabe de tudo. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia quem ia colocar a fé em Jesus, quem ia ser regenerado, quem ia ser justificado. Aqueles que iam fazer parte da família de Deus. E Ele, pela sua onisciência, já escreveu o nome no livro da vida. Mas quando há o questionamento que nós perdemos o livre-arbítrio na queda do homem, isso não tem consonância bíblica, porque, na verdade, o homem possui livre-arbítrio porque Deus lhe outorgou. O homem possui livre-arbítrio porque Deus lhe outorgou tal direito. E isso não torna Deus menos soberano, porque foi Deus que outorgou o livre-arbítrio. Então, o Senhor concedeu o livre-arbítrio para que nós possamos decidir aceitar ou não
a oferta da salvação. Então, o livre-arbítrio traz uma coisa importante para a nossa vida. Porque o livre-arbítrio demonstra que Deus tem critério para a salvação. Tem um critério. E qual é o critério? Ouvir a palavra de Deus e, através da palavra de Deus, a pessoa aceitar Cristo, ou seja, ser regenerada pelo Espírito Santo, nascer de novo, ser justificado pela fé em Jesus. Diferentemente daqueles que pensam que a salvação é soberania de Deus, é somente pela graça, que o homem não tem nenhuma participação na salvação. E isso, a predestinação, a eleição, não aponta para um critério. Não há critério para a salvação. Então é isso que nós entendemos, que Deus nos deu livre-arbítrio, porque nós vamos escolher onde nós queremos passar a eternidade. Nós decidimos isso. Então, ele trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação, como a causa da salvação. E se nós decidirmos por isso, nós vamos passar toda a eternidade com Deus. Que Deus nos abençoe.